Esse vídeo aqui é só um extra. É uma faixa bônus, sabe? A gente já falou sobre derivação ao longo de curvas. E aí eu queria pensar aqui sobre o que seria trabalhar com superfícies, fazer cálculo, fazer análise em superfícies. Então, eu não defini o que é uma superfície, nem vou definir. Mas você tem aqui uma esfera, uma superfície, e em R3 e uma função aí de R3 em F, né? Um aberto que contenha essa esfera. Né? E aí, qualquer ponto aqui da esfera, você pode falar das derivadas direcionais. Você escolhe uma direção aí, e aí você pode calcular a derivada de f nessa direção. Né? A ideia é traça uma linha reta, e aí você pode falar da derivada direcional. Né? E, em particular, isso vale para as direções tangentes à superfície. Então você pode calcular, você sabe o valor da f ao longo dessa reta, você pode calcular a derivada direcional ali, né? Mas a pergunta é a seguinte: e se ao invés da f estar definida em tudo quanto é canto aí, e se ela tivesse definida só na superfície, né? Só nessa esfera? E agora, como é que a gente faz esse tipo de cálculo aqui, né? Porque ao longo dessa linha reta aqui, ó, a função f não está definida. Ela só está definida em cima da superfície. Né? Então, ainda assim, mesmo ela não estando definida em cima dessa linha reta, a gente pode calcular essa derivada aí, se esse aqui é um ponto A, a derivada na direção do vetor V, não é esse aqui o vetor V, esse aqui é outro vetor, eu estou falando desse aqui, né? A derivada de f no ponto A com respeito a esse vetor V, essa derivada direcional. Então, apesar da função só estar definida na superfície, eu posso falar desse cara aqui. Por quê? Porque basta a gente pegar uma curva. Fica ruim de desenhar uma curva aqui, mas uma curva aqui na superfície, que passando lá pelo ponto A, essa curva tenha essa velocidade v aí. Então, uma função φ, tal que φ de zero, uma curva φ, né, seja igual a A e que a derivada seja igual a V. Isso aqui a gente consegue construir. É uma curva, né, uma função diferenciável que sai dos números reais e vai em R3. Né? E aí a gente pode falar da derivada aqui, porque ela está toda em cima da superfície, e na superfície a função f está definida. Então a gente pode calcular esse cara aqui como sendo o limite de f de φ de t menos f de a dividido por t, o limite quando t vai para zero. Né? Então, a gente pode fazer as contas agora. Claro, se f estiver definida em todo o R3, a gente poderia tomar essas derivadas ao longo dessas retas e elas iam dar a mesma coisa que a derivada ao longo das curvas, né? Então, a princípio, o que a gente sabe fazer hoje é só isso. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente poderia muito bem ter uma função definida só na superfície e ainda assim fazer cálculos aí em cima dessa superfície, né? Uma superfície
que eu não defini o que era, de uma coisa que tem assim, por exemplo, em cada ponto, uma espécie aí de plano tangente, certo? Então, o plano tangente é um R2 aqui, é parecido com um R2 dentro de R3, né? É um plano, não é o R2, mas é como se fosse um R2 aí dentro de R3, né? E aí você pode, só aqui em volta desse ponto ali, você pode associar os pontos da superfície, fazer uma espécie de projeção e associar cada ponto da superfície aqui com o ponto na esfera, né? Então, localmente, claro, eu não consigo associar com todos os pontos da esfera, né? Porque a esfera não é um plano. Certo? Mas a esfera dá essa volta aqui, assim, então a gente não consegue associar todos os pontos. Nem é fácil mostrar isso, mas a gente não consegue associar todos os pontos da esfera. Mas localmente, quer dizer, pertinho aqui desse ponto, a gente pode fazer uma espécie de mapa, né? Como se a gente estivesse pegando aqui o globo terrestre e falando, vamos fazer um mapa aqui desse pedaço, né? Você desenha no papel, assim retinho. Existem várias maneiras de fazer mapa. Essa daqui é uma delas, né? E o que acontece é que o mapa, no final das contas, esse sim, vou apagar isso aqui. Eu escrevi aqui M para esse mapa aí. Normalmente eu usaria φ, mas φ eu já estou usando para curva, né? Mas assim, o mapa, ele associa um pedaço de R2, um aberto de R2 aqui, com um pedaço da superfície que você está trabalhando. Então ele é uma aplicação assim. A gente poderia ver ao contrário também, saindo de um pedaço da esfera, de um aberto aqui da esfera, e indo para R2 também. No futuro, se você for trabalhar com variedades diferenciáveis, você vai preferir um mapa que sai da esfera e vai para esse aberto de R2. Mas dá na mesma, né? Se você olhar a imagem desse cara aqui, vai ser uma bijeção, né? Se você, em vez de usar R3, você usar só esse pedaço da esfera, vai ser uma bijeção e você pode olhar de lá para cá ou daqui para lá. Mas o que é interessante aqui é o seguinte, é que se você tem uma aplicação, vou escrever assim, indo para a esfera, que está contida em R3, né? E aí, se você tem uma função que está definida só na esfera, essa função f, né? Quando você emenda ela aqui, você, com esse mapa, você consegue trazer essa função, fazendo a composição, para uma função aqui num aberto de R2. E você consegue fazer cálculo aqui nesse aberto de R2. E o que é importante é que, na verdade, quando você for fazer derivadas direcionais aqui em S, você vai ter derivadas, na verdade, ao longo de curvas, né? E essas curvas vão corresponder a curvas no mapa. Quer dizer, o mapa também pega as curvas em S e traz aqui para, né, o mapa. Ou pega curvas no mapa e leva lá para S, né? O mapa tem vantagem, porque ele é um pedaço aberto de R2, né? Então você pode, por exemplo, falar de linhas retas aqui, né? A derivada direcional daquele jeito de sempre, né? Usual. Mas trabalhar aqui e trabalhar lá são coisas muito parecidas, né? E é mais ou menos sobre isso que é o cálculo em variedades diferenciáveis, né? O cálculo em superfícies. O que é importante é que
esse mapa aqui, ele leva curvas daqui para lá e de lá para cá, e ele preserva a velocidade dessas curvas, né? Porque a gente já viu que quando duas curvas aqui têm a mesma velocidade num determinado ponto, quando você jogar para lá por uma aplicação diferenciável, aqui também elas vão ter a mesma velocidade. Foi isso que a gente concluiu para curvas, no caso lá da regra da cadeia, né? A velocidade lá na imagem depende só da velocidade no domínio, não depende da curva em específico. Se duas curvas tiverem a mesma velocidade aqui, elas vão ter a mesma velocidade do lado de lá. E eu acho que isso é o que permite que a gente faça cálculo em superfícies, né? Uma questão que você pode levantar é a seguinte: existem vários tipos de mapa que a gente pode fazer, né? Por exemplo, tem um tipo de mapa aqui da Terra, né? Que é assim, tá aqui o planeta Água, o planeta Terra, e você pega uma cartolina assim e enrola e faz um cilindro. E aí você mapeia os pontos aqui, menos o Polo Norte e o Polo Sul. Então você vai ter um outro tipo de mapa, né? E o que é interessante é que o que são retas aqui, nesse mapa, aqui não vão ser mais retas, né? Então é bacana a gente saber trabalhar com curvas ao invés de trabalhar com retas. E que curvas que tem a mesma velocidade, ou seja, tem uma reta ali, né, tem uma curva, você consegue passar uma reta ali com a mesma velocidade, mas quando ela for vista em outro mapa, aquela reta não vai ser, vão ser duas curvas, não vai ser mais uma reta e uma curva, mas as duas curvas vão ter a mesma velocidade, né? E aí tanto faz você usar esse mapa ou usar aquele mapa, que no final das contas você vai estar calculando a mesma coisa, certo? Então, bom, o que eu queria falar era só isso, é meio teórico, meio... não sei se eu falei muita coisa ou se eu não falei nada, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque quando eu entendi isso eu achei muito bacana.